irmãos, vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8, o texto que será de nossa meditação nesta manhã. Diz assim o texto: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A mente humana é um instrumento maravilhoso. A mente humana é importantíssima para o modo de viver, de agir, de falar. A mente humana é importantíssima, sim, para muitos resultados em nossas vidas. Por exemplo, vitória ou derrota. A vitória ou a derrota dependem muito de como usamos a nossa mente. Por isso, a Bíblia nos exorta em Provérbios 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabemos e entendemos que naquela época o coração era considerado como o centro da vida. Hoje entendemos e sabemos que o centro que organiza, que administra todo o nosso corpo, não é o nosso coração, e sim a nossa mente. Tanto que se você faz um transplante de coração, a pessoa não muda seu modo de pensar, seu modo de agir. Ela continua sendo ela com o coração de outra pessoa. Mas se mudar a mente, é na mente que tem início as nossas escolhas, as nossas ações. E até o nosso caráter se forma a partir daquilo que aceitamos dominar a nossa mente. Provérbios capítulo 23, verso 7, a primeira parte do verso 7, que é a sequência do verso 6, que fala sobre o invejoso, diz assim o verso 7, primeira parte: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina, como pensa em sua alma, assim ele é. Por isso, em face dessa verdade, devemos trabalhar ou filtrar o que vem à nossa mente, o que ocupa a nossa mente. No texto de Filipenses capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo nos dá uma lista de virtudes que devem ocupar o nosso pensamento. Para que o nosso dia a dia, ou em nosso dia a dia, e no decorrer de nossas vidas, venhamos a produzir ações que glorificam a Deus. Escute, antes de iniciarmos no texto, esta frase que diz o seguinte: a mente é como uma chocadeira e devemos ser cuidadosos com o que chocamos nela. Ovos de pássaros ou ovos de víboras. Convido você a refletir comigo sobre 6 virtudes para pensar, baseado esse tema em Filipenses capítulo 4, verso 8. A primeira virtude, então, que devemos pensar, está na primeira parte do versículo. Tudo o que é verdadeiro. Sim, devemos conservar em nossa mente somente a verdade. A falsidade, a mentira, a hipocrisia, aqueles rumores infundados que ouvimos no nosso dia a dia, rumores até falsos, devem ser rejeitados. O termo verdadeiro está em clara oposição àquilo que é ilusório, irreal, fantasioso, errado. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus Cristo, nosso Senhor, é a verdade encarnada, e por conseguinte, ele é o contrário exato do que é irreal, errado, ilusório. Você se lembra muito bem, João capítulo 14, verso 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele afirma, ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai através de outra verdade. Ele é a verdade que nos leva a Deus Pai. Uma outra virtude que vemos, aí no versículo 8 de Filipenses 4,
é que tudo que é respeitável deve ocupar nossa mente. Estamos cercados de coisas imorais, de coisas indecentes, como conversas que não são edificantes, programas de TV, músicas, novelas, livros, jornais, revistas, tantas coisas que não nos edificam e tantas outras encontramos na internet. Olha, não podemos permitir que essas coisas dominem ou influenciem o nosso procedimento. Procedimento que nasce em nossa mente, que é a partir de nossa mente que vivemos. Daí então, a necessidade de pensar em coisas justas, coisas honrosas, coisas dignas, coisas elevadas, nobres, coisas respeitáveis. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas do alto. Terceira virtude que podemos começar a refletir a partir do versículo 8 de Filipenses 4, tudo que é justo. Deus é justo. A Bíblia nos revela um Deus justo. Cristo é a nossa justiça. E por meio de Cristo obtemos regeneração, mudança de mente e podemos ter uma mente boa, sadia, certa, reta, honesta diante de Deus. Por meio de Cristo. A mente renovada pela palavra de Cristo rejeita então a forma mundana de pensar, que não respeita o direito do próximo, que quer levar vantagem em tudo, que é egocêntrica. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente que nos leva a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quarta virtude, tudo que é puro. Mesmo em um mundo tão malicioso, esta motivação deve nortear o nosso agir para uma mente mais limpa, não contaminada. Por isso, devemos ter o cuidado com o que vemos, ter cuidado com o que ouvimos, o que entra em nossa mente. Num exemplo radical que eu quero dar, Mateus capítulo 5, verso 29 a 30, Jesus Cristo diz aos seus discípulos: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e arranca e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus Cristo não está mandando que nós arranquemos nosso olho literal, cortemos nossa mão literalmente, mas Ele está ordenando sim, que se tem alguma coisa em nossas vidas que é impura, que é indigna dele e do Deus a quem servimos, isso tem que ser tirado de nossas vidas, arrancados e lançados longe de nós. Nós que esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos despoluir a nossa mente, tirar de nossa mente tudo aquilo que polui as nossas ações, o nosso olhar. O pensar impuro produz palavras impuras. A esperança da vinda de Cristo deve produzir em nós o querer a purificação. 1 de João, capítulo 3, verso 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A quinta virtude que nós queremos lembrar é a virtude do ser amável.
tudo o que é amável. Em outras versões, podemos encontrar a palavra tudo que é longânimo, tudo que é tolerante. Na versão que usamos em nossa igreja atualizada, tudo que é amável. A palavra amável dá a ideia de tudo que leva à amizade, tudo que leva a ter comunhão, tudo que leva ao companheirismo. O contrário disto não deve ocupar nossa mente. Assim, nós cristãos devemos pensar então uma coisa boa, uma coisa positiva do nosso irmão, do que nos cerca, antes de pensarmos a coisa negativa, a coisa má. O natural do ser humano muitas vezes é pensar o mal, pensar o negativo. O cristão deve esforçar-se por rejeitar esse espírito do pensar o mal em primeiro lugar. O espírito que traz a divisão, a separação. Rejeitemos o espírito de divisão em nossas famílias, em nossas igrejas, com os nossos amigos, em nossa sociedade. O que gera divisão, o cristão rejeita. E deve sempre pensar e desenvolver pensamentos do bem. Isso não quer dizer que nós devemos fechar os nossos olhos para aquilo que é mal e errado. Não. Mas que a partir de nós tem que vir o bem, o positivo. E os nossos pensamentos têm que ser, em primeiro lugar, benéficos, do bem. É a mente carnal que gosta mais de pensamentos hostis do que pensamentos amáveis. É a mente carnal que tem prazer no pensar o mal e não no pensar o bem. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Ora, as obras carnais são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E o texto conclui, a respeito das quais eu vos declaro: quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. E é muito claro isso na Bíblia. Quem vive na prática dessas coisas, quem permite que a sua mente se encha dessas coisas e transforma esse processo mental em vida prática, não herda o reino dos céus. Sejamos amáveis. A última virtude, então, tudo que é de boa fama. Numa sociedade onde a malícia parece que é cultivada como uma virtude, como algo gostoso de se praticar, a Bíblia diz, nós temos que cultivar a boa fama e valorizar o que é de boa fama. O que é boa fama? Boa fama significa o que soa bem, o que é de boa reputação. Se a sua roupa traz ideia de má reputação, muda ela. Se o seu jeito de falar é de má reputação, mude o seu jeito de falar. Se os seus processos mentais dão valor à má reputação, mude isso, porque isso vai se transformar em atitude de vida. Cristão, o que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensar. Não devemos permitir que se estabeleça em nossa mente aquilo que não é moral, que não é bom. Precisamos conservar, alimentar pensamentos que edificam a nossa vida cristã, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida intelectual. Aquilo que ocupa o nosso pensamento é o que praticamos. E o que vivemos nasce do nosso pensar, do nosso refletir. Por isso, a exortação bíblica de Colossenses capítulo 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. As coisas carnais deste mundo não devem ocupar nosso pensamento, e sim as coisas de Deus. Tudo que fazemos, tudo que deixamos de fazer, acaba sendo reflexo dos nossos pensamentos,
do que ocupa os nossos pensamentos. Seja você virtuoso, seja você virtuosa no seu pensar. É verdade que pensamentos maus, tentação, desânimo, negativismo, inutilidades e tantas outras coisas podem surgir em nossas mentes. Mas isso não representa pecado imediato. É algo da nossa natureza caída? Sim. É algo porque somos pecadores? Sim. Mas o pensamento que vem imediato ainda não é pecado. Só se tornará um pecado se nós aceitamos esse pensamento e desenvolvemos esse pensamento. Me permita dar um exemplo para você do que eu estou dizendo. Os pensamentos de Caim contra o seu irmão Abel, como que eram? Eram pensamentos bons? Eram pensamentos de amizade, de pureza, amáveis? Os pensamentos de Caim para com seu irmão eram pensamentos negativos, destrutivos, mas estavam lá. E ele, quando começou a dar corda a esses pensamentos, começou a querer aceitar esses pensamentos, estava pensando em desenvolvê-los mais, Deus fala com ele. E o que Deus fala com Caim nesse momento? Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Então disse o Senhor a Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Interessante, Caim não tinha feito nada. Estava só maquinando. E Deus o alerta. Esses pensamentos são contra você mesmo. E terminando o versículo de número 7, Deus diz: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Domine os seus pensamentos maus. Não deixe eles reinarem. Vem a ideia, vem o pensamento. Não vou cultivar esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não agrada a Deus. Show pensamento ruim. Show pensamento negativo. Show pensamento de pecado. Show pensamento de mal. Precisamos ser disciplinados mentalmente, então. Preenchendo o nosso tempo com coisa útil, com coisa boa, com coisa edificante. Quer exemplos? Uma boa leitura de um bom livro, mesmo que seja secular. Uma boa música, mesmo que seja secular. Não sendo aquelas músicas que incentivem pecado, mas músicas fruto do talento que Deus deu ao ser humano de poetizar e transformar em canções coisas que são naturais humanas. Não tem nada a ver com pecado. Um lazer saudável, boa ocupação para sua mente. Também as coisas espirituais, é claro. Leitura e estudo da palavra de Deus. Oração em todo tempo e em todo lugar. Louvores que glorificam a Deus, que cantam a doutrina bíblica, a esperança bíblica, que cantam histórias bíblicas. Porque infelizmente existem louvores que acabam sendo mais humanos e voltados para aquilo que é humano do que para a glória de Deus, infelizmente. Mas, contudo, saiba escolher os louvores que te edificam naquilo que a Bíblia diz. Não estamos desguarnecidos nessa luta, porque é uma luta mental. E louvado seja Deus, porque Deus já nos deu o que nós precisamos para lutarmos nesse campo do pensamento e vencermos. E desenvolvermos virtudes que glorificam a Deus e firmam nossa caminhada em direção a esse santo Deus. Não estamos desguarnecidos nessa luta. Temos o capacete da salvação, o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado e o Espírito Santo que nos acompanha, nos ajudando a vencer também nesta área tão importante de nossas vidas. Fique com Deus. Tenha um bom domingo. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana em nome de Cristo Jesus. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo e o amor encarnado na pessoa de Jesus Cristo inunde seu coração, sua vida e sua mente, hoje e sempre. Amém e amém.